Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Esta playlist está disponibilizada no canal intitulado Professor Daniel Meira, Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Esta playlist intitulada Referências Científicas propõe-se a apresentar conteúdos científicos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico, incluindo todas as áreas sem exceção, desde as artes, as belas artes, a música, a arte e cultura de maneira geral, até passando por ciências humanas, ciências sociais aplicadas, ciências da saúde, ciências biológicas, ciências da computação, ciências da terra, por assim dizer, geociências, engenharias, todas as formas, todos os tipos de engenharias, as ciências exatas e naturais, leia-se biologia, química, física, estatística, matemática e as áreas aplicadas, não é? Enfim, todas as áreas, e aqui posso estar esquecendo de algumas. E estes tais conteúdos científicos, em geral, sendo divulgados, né, nos mais diversos formatos, registrados nos mais diversos formatos, desde o livro impresso, a revista e o periódico científico impresso, o artigo impresso, a coletânea, enciclopédia, qualquer que seja, o tipo considerado mais tradicional, mais antigo de registro, de formato de exibição do conteúdo científico, até os aparelhos, os aparelhos eletrônicos, as mídias digitais, por assim dizer, transitando até nesse largo espectro de formatos de divulgação de conteúdo científico, transitando para os formatos de registro, de divulgação de ciência, de conteúdos científicos dos mais modernos, atuais, hoje disponibilizados na rede mundial de computadores, nas redes sociais, nas plataformas, especialmente na plataforma do YouTube, me referindo então às páginas de conteúdo científico divulgados por universidades, por centros de desenvolvimento de tecnologia, de ciência, de pesquisa, de inovação tecnológica, até inclusive páginas de divulgação científica de autoria de um pesquisador, ou de um grupo de pesquisa, ou de uma empresa, qualquer que seja a instituição público-privada. E nesta sessão, em particular, nós vamos apresentar um livro, certo? Um conteúdo científico expresso, registrado no formato de livro, aqui está, intitulado Trends in Physics, tendências atuais em física, sobre ciências físicas, aqui também com o subtítulo Festschrift in a Homage to Professor José Maria Filardo Vassalo. Este termo me parece ser um termo não em inglês, me parece muito provavelmente um termo em alemão, indicativo da língua alemã, da língua germânica, indicativo de celebração, de comemoração, de congratulação no âmbito científico, no âmbito da universidade, no âmbito da academia científica. Em geral, a língua alemã usa esse termo para falar de festa de comemoração, não todos os tipos de festa, mas os tipos associados à academia, ao âmbito, ao contexto da ciência e da universidade, da academia científica e tudo mais. Então, este livro, aqui como expresso, avanços ou tendências em física, sobre as ciências físicas, livro comemorativo em homenagem ao professor José Maria Filardo Vassalo, hoje professor aposentado da Universidade Federal do Pará, professor de destacada atuação científica no Brasil e no exterior, professor com um expressivo reconhecimento sobre o seu mérito científico, reconhecimento esse tanto no Brasil quanto no exterior, e certamente um cientista, um professor titulado por seu mérito, um cientista de elevadíssima notoriedade e conhecimento e reconhecimento
de mérito científico no Brasil e no exterior, com resultados inéditos, com bastante ineditismo em seus trabalhos, né, com resultados inéditos de sua exclusiva autoria ou de colaboradores ao seu lado, resultados na área de física matemática, na área de física da matéria condensada, em outras áreas da ciência, e um dos maiores escritores, né, com mais de 40 livros escritos, especialmente sobre história da ciência, desenvolvimento conceitual, matemático e histórico, de maneira geral, sobre a ciência, especialmente a matemática, a física, a química. Então, este livro, em comemoração, festivo, de comemoração, de celebração, em homenagem ao professor José Maria Vilar do Vassalo, tem aqui a participação de vários pesquisadores. Não foi possível, esse livro fora editado em 2009, e a edição é de 2009, porém o evento este evento fora realizado no auditório do departamento do programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal do Pará em 2008, no ano de 2008, e o livro recebeu a edição em 2009, chancelado e registrado pela prestigiada editora Livraria da Física, cujo escritório sede está na cidade de São Paulo, no Brasil. Então, vários colaboradores, são muitos, e este livro disponibilizou espaço para um reduzido grupo de colaboradores do eminente cientista, do expoente da ciência brasileira, professor José Maria Vilar do Vassalo, e aqui vamos apresentar capítulo por capítulo. O primeiro capítulo é intitulado, mais uma vez, registrando que esse livro compõe e configura-se como um compêndio, não é? Por assim dizer, contemplando aqui alguns artigos apresentados durante essa conferência em 2008, sediada na Universidade Federal do Pará. E aqui nós temos capítulo 1, é o capítulo que fala sobre a física avançada, não é? E faz um comentário sobre os aspectos fenomenológicos e experimentais da física de fronteira, da física avançada, Forward Physics, Phenomenological and Experimental Comments. Então, mais uma vez, ressaltando aqui, sempre eu faço, né, previamente, de que como o meu conhecimento sobre língua inglesa tende a zero, é infinitesimal e, portanto, tende a zero, eu peço compreensão com relação aqui à tradução livre e a pronúncia bastante limitada da minha parte. Tudo bem, então este capítulo é de autoria, verificando aqui, o primeiro artigo compondo o primeiro capítulo deste livro é de autoria dos cientistas Vitor Oguri e do professor Alberto Santoro. Então, professor Vitor Oguri e professor Alberto Santoro são os autores deste primeiro capítulo aqui registrado. O segundo capítulo de autoria do professor Assis, do professor Ribeiro e do professor Vanucci é intitulado The Field Concepts of Faraday and Maxwell. Este capítulo 2 é de autoria dos professores Assis, professor Ribeiro e professor Vanucci. O capítulo 3, intitulado Time Dependence of RNA Atom Inside a Carbon Nanotube, este artigo é de autoria do professor Antônio Maia de Jesus Chaves Neto e do professor Gunnar Vingre da Silva Mota. Muito bem. Um outro artigo, o artigo número 4, intitulado How Can a Classical Chaos Be Reconciled with Quantum Order? Este título está expresso no formato de uma pergunta, e este artigo é de autoria de Sua Excelência o professor Antônio Bolhosa Nassar. Muito bem. O artigo número 5, intitulado
Table Magnetic Levitation é de autoria de do professor Antônio José Silva Oliveira. Os professores, os pesquisadores Anderson Rego, Ednei Graham, Hector Silva, Matheus Lima e Wagner Pires, sob a supervisão de Sua Excelência o professor Danilo Teixeira Alves, todos estes autores aqui, o Anderson Rego, o Ednei Graham, o Hector Silva, o Matheus Lima e o Wagner Pires, em colaboração com o professor Danilo Teixeira Alves, todos estes autores são responsáveis pelo artigo intitulado The Dynamical Casimir Effect. E agora, o artigo número 7, intitulado A Note on Space Dimensionality Constraints Relied on Anthropic Arguments, Methane Structure and the Origin of Life, The Origin of Life. Este artigo é de autoria de Sua Excelência o professor Caruso, o professor Francisco Caruso, conhecido professor, escritor, também colaborador do professor José Maria Filardo Passado, trabalha em parceria, escrevendo livros sobre a história da ciência, o desenvolvimento conceitual e matemático da ciência. Também um outro artigo aqui expresso como Effects on UV Spectrum of Caffeine in Aqueous Solutions by Cluster and Polarized Continuum Model. Este artigo é de autoria do professor Gunnar Vingre Silva Mota e do ilustre professor Antônio Maia de Jesus Chaves Neto. Ainda o artigo intitulado Science, Ethics and Environment. Este artigo é de autoria do professor Jenner Barreto Bastos Filho. E ainda, em seguida, o capítulo intitulado Synchrotron Scalar Radiation from a Source Orbiting a Static Chargeless Black Hole. Este artigo, tratando sobre teoria quântica de campos em espaço-tempo curvo, ou seja, uma associação entre teoria quântica de campos e relatividade geral de Einstein, considerando um black hole, um buraco negro desprovido de carga elétrica, chargeless black hole. Então, aqui o autor é exatamente o ilustre, também organizador deste evento e deste livro, o professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, autor deste artigo aqui intitulado Synchrotron Scalar Radiation from a Source Orbiting a Static Chargeless Black Hole. Muito bem. Em seguida, nós temos o ilustríssimo, eminente e grande expoente da ciência brasileira, o grande físico matemático, professor Luiz Carlos Lobato Botelho, professor, grande cientista, responsável aqui pelo artigo intitulado Some Comments on Quantum Magnetic Monopoles. Também nós temos aqui a satisfação de anunciar o artigo de autoria do professor, do grande cientista, professor titular, emérito da Universidade de São Paulo, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, professor Marcelo Otávio Caminha Gomes, responsável, então, autor do artigo intitulado On Non-Commutative Field Theories. Então, teorias de campo quântico do tipo não comutativas, aí discutidas pelo ilustríssimo professor Marcelo Otávio Caminha Gomes. Ainda o artigo intitulado Conformal Special Relativity, de autoria do professor Maia, grande cientista, professor Maia. Em seguida, o artigo intitulado, cujo título é Geometrical Description on Spin 2 Fields, os campos de spin 2, uma descrição geométrica sobre os campos de spin 2, de autoria do ilustríssimo, do grande cientista, professor Novello, Mário Novello, em parceria com o professor Trachtenberg. O professor Trachtenberg, em parceria com o professor Mário Novello, são autores deste artigo. Ainda o artigo intitulado Quantum Statistics, The Indistinguishability Principle and the Permutation Group Theory, ou seja, a teoria de grupo,
Aqui o título do artigo está associado à física estatística quântica, à mecânica estatística quântica e o princípio da indistinguibilidade de teorias de grupo do tipo teorias de grupo associadas à permutação dos operadores, dos operadores discutidos no âmbito desta teoria de grupo. Então, como associar o princípio da indistinguibilidade das partículas quânticas com a teoria de grupo no âmbito da mecânica quântica e estatística. Este importante artigo é de autoria do professor titular e emérito do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, ilustríssimo professor Mauro Sérgio Dorsa Catano. Muito bem. E ainda, continuando o artigo intitulado On the Today Understanding of the Concepts and the Theory of Quantum Physics, a Philosophical Reflection, esse importante artigo é de autoria do ilustre professor Michel Paty, autor deste artigo. Também o ilustríssimo professor Olival Freire Júnior é responsável, autor do artigo intitulado Marxismo e a controvérsia quântica, respondendo ao questionamento de Max Jamers. Então, Max Jamers apresentara um questionamento, uma espécie de pergunta enigmática, por assim dizer, e então aqui o professor Olival Freire Júnior faz essa discussão entre o marxismo e a controvérsia quântica, respondendo a este questionamento deste pesquisador, deste cientista. Ainda o ilustre professor Oswaldo Pessoa Júnior é responsável pelo artigo intitulado Independent Discoveries Following Different Paths, The Case of the Law of Spectral Reversal, of Spectral Reversal. Então, o professor Oswaldo Pessoa é responsável por este artigo. Ainda o ilustríssimo professor Roberto Salmeron, nobre professor Roberto Salmeron, é responsável pelo artigo intitulado Challenges of 21st Century Physics, ou seja, os desafios da física para o século XXI. Challenges of 21st Century Physics, os desafios da física, das ciências físicas para o século XXI, de autoria do nobre professor Roberto Salmeron. E o próximo artigo, aqui intitulado Superfluidos Atômicos e Formação de Vórtices por Oscilações, observações preliminares, de autoria de um conjunto de importantes pesquisadores, aqui o professor Vanderlei Bagnato, professor Magalhães, professor Roati, professor Francisco, professor Castilho, professor Caracanhas, professor Ramos, professor Olímpio, professor Seman e professor Ren. Então, todos estes autores responsáveis por a autoria deste importante artigo. E ainda, por fim, o artigo intitulado Eliminating the Chiral Anomaly via Symplectic Embedding Approach. Este artigo de autoria do professor Mendes, do professor Neves e do professor Neves, do professor Mendes, do professor Neves e do professor Oliveira. E por fim, um capítulo dedicado a apresentar cartas e depoimentos, testemunhos sobre emitidos, proferidos, cartas escritas e testemunhos proferidos por colaboradores, amigos e cientistas os quais acompanharam o desenvolvimento científico
dessa brilhante e muito bem sucedida carreira como professor, cientista, pesquisador do nobre professor José Maria Filardo Bassalo. Aqui está as imagens, aqui a capa, Trends in Physics, featured in a homage to professor José Maria Filardo Bassalo. Quais são os organizadores, quem são os organizadores? Professor Mauro Sérgio Dorsa Catani, professor da Universidade de São Paulo, professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, professor da Universidade Federal do Pará, professor professor Marcelo Otávio Caminha Gomes, também da Universidade de São Paulo, e professor Alberto Santoro. Ou seja, esses 4 grandes cientistas são os organizadores deste importante livro aqui, sob patrocínio e suporte financeiro da agência CAPES e do Conselho Nacional de Pesquisas do Ministério de Ciência e Tecnologia. Aqui está. Aqui o livro, Trends in Physics. Sumário, aqui um resumo, algumas fotos, professor José Maria Filardo Bassalo, o evento ocorrendo no auditório do programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal do Pará, e os artigos aqui disponibilizados. Muito bem, mais uma vez. Então, agradecemos a atenção de todos vós, e em breve estaremos apresentando outros materiais, outros conteúdos científicos disponibilizados e registrados nos mais diversos formatos, certo? Então, em breve estaremos apresentando outros livros, artigos científicos e páginas disponibilizadas na rede mundial de computadores, especialmente na plataforma do YouTube. Agradecemos a atenção de todos vós, muito obrigado.